Eu estava vindo do sertão da Paraíba para o interior do Ceará pela C060, que é uma estrada que eu conheço até de olho fechado. Já fiz aquele trecho de Cariús para Saboeiro mais vezes do que consigo contar. Aquela região ali é esquisita de noite. Parece que o tempo para. Você não cruza ninguém, não vê farol, não vê sinal de nada. Só o barulho do motor e a pista engolindo o feixe do farol. Era virada de quinta para sexta, entrega marcada para antes das 6. Saí de Campina Grande já no comecinho da noite. Peguei o trecho de Acopiara ainda com movimento, mas depois que passei por Catarina, não vi mais alma viva. Só mato dos dois lados, poste só a cada sei lá quantos quilômetros. O celular já estava sem sinal desde a entrada de Nova Betânia. O calor estava ruim de aguentar. E nem era calor de sol, era abafado, como se o ar tivesse parado. Eu dirigindo com o braço suando em cima do volante, a camisa grudando nas costas, o vidro entreaberto, e ainda assim parecia que o ar não circulava. O rádio chiando, a luz interna apagada. E eu indo só no instinto, de curva em curva. Foi quando cheguei perto daquela curva antes da ladeira do Altinho que o farol do caminhão pegou uma coisa que me fez apertar o freio de leve. Tava meio escuro, mas era nítido. Um corpo estirado do lado direito da pista. Corpo de mulher, dava para ver pela roupa e pelo cabelo solto. Tava caída meio de lado, com o braço dobrado como se estivesse tentando levantar. Uma perna mais esticada, outra meio torta. Mas o que chamou a atenção foi o jeito que ela estava limpa demais para quem caiu na terra. Reduzi na hora, puxei para o cantinho, nem acostamento tinha direito, parei com 2 rodas na brita, desliguei só os faróis principais, deixei os milha ligados e desci da boleia meio sem saber o que ia fazer. Na minha cabeça, podia ser alguém que caiu da garupa, que foi jogada para fora de algum carro. Sei lá. Já vi de tudo. Fui me aproximando devagar, e o silêncio era pesado. O mato nem se mexia. Só ouvia o tique-tique do motor esfriando e o barulho do meu chinelo no chão. Cheguei a uns 3 metros e parei. A mulher não se mexia. A roupa, uma blusa rosa e short jeans, estava limpa demais. Sem poeira, sem terra, sem marca de tombo. Só o cotovelo que parecia ralado. Nenhum sapato. Um só pé virado para o lado de dentro, o outro esticado, e o braço ali meio erguido ainda, parado demais. Eu dei uma chamada baixa, quase sem voz. Moça, tá ouvindo? Nada. Na mesma hora, senti aquele incômodo no fundo da nuca, como se alguém estivesse me olhando. Não tinha som nenhum, mas o silêncio pareceu mudar. Um tipo de silêncio que pesa, que parece carregar coisa dentro. Virei só os olhos. O mato dos 2 lados da pista era aquele seco, ralo, com uns arbustos quebrados. Não dava para esconder ninguém fácil, mas também não dava para confiar. Fiquei parado mais uns segundos e de novo me veio aquela coisa. Aquilo ali estava ajeitado, corpo muito certinho, sem poeira, sem sangue, sem sinal de que rolou. Dei um passo para trás, depois outro. Fui andando de ré até a boleia, sem virar as costas. Senti que tinha alguma coisa fora do lugar. E não era com ela. Era em volta. Quando botei a mão na maçaneta, o farol baixo pegou de novo o corpo. E aí eu juro, vi o braço dela se mover. Lento, como se estivesse acordando. Mas ela não virou a cabeça. Não levantou. Só aquele braço descendo devagar. Como se alguém tivesse soltado ele. Entrei no caminhão sem correr. Fechei a porta com cuidado. Liguei o farol alto e mirei direto para o mato da direita. Nada. Mas eu não estava mais sozinho. Fiquei uns bons segundos com a mão na chave, o caminhão ligado, farol apontando para o vazio da frente. E tudo que passava na minha cabeça era uma coisa só. Se for verdade, eu estou deixando alguém ali. Mas se não for... A pior parte era isso. Não tinha resposta certa. Abri o vidro mais um pouco, esperando escutar algum grito, algum pedido de socorro, qualquer coisa.
mas só vinha aquele barulho de grilo escondido e o estalo do mato de vez em quando, como se tivesse bicho se mexendo bem longe, ou perto demais. Olhei pelo retrovisor. A curva engolia o resto da estrada. O corpo ainda estava no canto, meio fora do feixe de luz. Não parecia ter levantado, mas a imagem do braço descendo devagar, como se tivesse sido abaixado com cuidado, estava ali, colada atrás dos olhos. Se ela tivesse caído mesmo, como é que a blusa estava limpa daquele jeito? E aquele braço meio esticado parecia mais posado do que machucado. Quem já viu o corpo largado no mato sabe que a gravidade age de outro jeito. Pensei em ligar para a polícia, mas o celular estava sem sinal. Pensei em buzinar, ver se ela reagia, mas algo me travou. Parecia que qualquer som que eu fizesse ia chamar coisa pior do que o que já estava ali. E aí me veio uma lembrança besta de um colega, o Fabinho, que uma vez contou de um cara que parou para ajudar uma mulher caída no sul do Piauí e... Bom, não voltou para contar direito. Quem falou por ele foi a PRF. Falaram que ele deve ter sido cercado. Nunca encontraram os documentos, só o caminhão aberto. Eu nunca fui medroso, mas também nunca fui burro. Abaixei o farol, tirei o pé da embreagem e deixei o caminhão ir devagarinho, só no arrasto. Passei do lado dela sem encostar, com o braço meio suspenso do lado da porta. Não olhei direto, só de rabo de olho. Juro, parecia que ela estava me ouvindo passar. A cabeça ainda virada, mas o ombro, a postura, tinha alguma coisa alerta. Viva demais para quem estava caída. E aí, quando já estava uns 30 metros à frente, vi uma luz, bem fraquinha, no mato. Do lado esquerdo da estrada, na direção contrária do corpo. Uma luz que se apagou no segundo em que meu farol bateu por ali. Tipo lanterna, mas pequena demais para ser de celular. Não parei, não pensei. Engatei terceira, depois quarta e fui embora. Não olhei mais para trás, nem para o retrovisor. Segui reto, com o estômago embrulhado, a garganta seca e o volante suando na minha mão. Até o cheiro da cabine parecia diferente, mais quente, mais pesado. Andei uns 20 e poucos minutos até começar a ver as primeiras casas do distrito de Saboeiro. Parei no primeiro posto aberto que encontrei. Desci, lavei o rosto, fiquei uns bons minutos no banheiro só respirando, me olhando no espelho e tentando entender o que eu tinha feito. Se eu tivesse errado, tinha deixado alguém para trás. Se eu tivesse certo, tinha escapado por pouco. Mas quem é que mede isso, né? Quem é que diz? 2 dias depois, já em Juazeiro do Norte, encontrei com o Joãozinho, outro caminhoneiro que roda a mesma rota que eu. A gente se esbarra direto em carga noturna. Ele chegou falando baixo, meio ressabiado. Tu ficou sabendo da história da CE? Fingi que não sabia. Só balancei a cabeça. Ele continuou. Disseram que encontraram um rapaz sem documento ali, perto da ladeira do Altinho. Corpo estava jogado no mesmo canto onde parece. Viram uma mulher caída dias antes. A polícia acha que ele parou para ajudar e foi pego. Levaram tudo dele. Até o caminhão demoraram a achar. Eu ouvi aquilo com a espinha travada. Ele não falou mais nada. E eu também não perguntei. Só fiquei pensando na tal mulher. Naquela blusa rosa limpa. No jeito que o braço desceu. E naquela luz no mato. Aquela luz, ela me persegue mais do que o corpo. Porque uma coisa me intriga até hoje. E talvez seja o que me segura de contar essa história inteira para alguém de verdade. Aquela luz já estava acesa antes do meu farol chegar e apagou só quando eu passei. Se era a armadilha, ela já estava montada. E se não era, então alguém estava vigiando o que ia acontecer. Até hoje eu não sei o que tinha ali. Nunca vi a cara dela. Não sei se era gente, se estava viva, se precisava de ajuda. E talvez seja isso que mais incomoda. Na estrada, quem está deitado no chão pode ser vítima, mas também pode ser sinal. Isca, ou pior, pode não ser nada. Só o começo da tua história parada no meio do asfalto. Tem gente que vai dizer que eu devia ter parado de novo, que devia ter chamado socorro, feito certo.
Mas eu não sou herói. E herói demais na beira da estrada às vezes vira notícia. Ou nem isso. Só sei que, se eu tivesse descido de novo, eu podia nem estar aqui para contar. Eu estava vindo vazio de Recife, já quase chegando em casa, naquela parte chata da volta. Baú trancado, nada para descarregar, só o cansaço. Eram umas 9:30 da noite quando vi o posto. Pequeno, sem bandeira, sem movimento. Tinha só uma bomba velha, o banheiro encardido no fundo e uma salinha de recepção que mais parecia um container, com uma lâmpada fria tremendo em cima do balcão. Eu já tinha dormido em lugar pior. E como o trecho até Catalão ainda era uns bons quilômetros e eu estava com sono travando o olho, resolvi parar. Estacionei no canto do pátio com a frente virada para a saída. O baú ficou trancado com meu Papaí 60mm de segredo e deixei a chave reserva dentro do porta-luvas trancado. Fiz isso no automático. Fui ao banheiro rapidinho, comi um misto que o cara da recepção esquentou no micro-ondas e voltei para o caminhão. Nem tirei a calça, só me estiquei na cabine, joguei uma toalha por cima do rosto e apaguei. Acordei antes do despertador. Devia ser umas 5 e pouca da manhã. O sol nem tinha saído, mas o céu já estava clareando. Primeira coisa estranha, o cadeado. O modelo era o mesmo, mas o segredo estava trocado e a cor do ferro parecia menos gasta que o meu. O meu estava com arranhão na lateral, de quando eu deixei cair no chão de brita em Jaraguá. Esse não tinha. Eu fiquei parado um tempo olhando aquilo. Pensei, ou eu tô ficando doido, ou alguém mexeu no baú e trocou o cadeado por um igual. Abri com a chave reserva do porta-luvas, que para minha surpresa estava destrancado. E a chave já estava do lado de fora. Não lembrava de ter feito isso. Quando destravei, vi a mala. Uma mala preta, sem marca, encapada com fita cinza grossa, aquelas que o povo usa para vedar coisa de reforma. Estava no centro do baú, sozinha, com o chão em volta meio arranhado, como se tivesse sido arrastada. Não toquei, mas senti um cheiro, meio adocicado, sabe? Forte, como se tivesse alguma coisa fechada ali há tempo demais. Eu ainda estava processando aquilo quando ouvi o motor de um carro. Olhei pelo retrovisor. Tinha um carro parado a uns 20 metros e um homem em pé, ao lado dele. Alto, quieto, parado, só olhando. Eu não reagi, nem mexi o corpo. Só fiquei ali, com a porta da cabine ainda entreaberta, o pé no degrau e o olho travado naquele homem. Ele não deu um passo, nem um gesto. Só me olhava como quem estava esperando alguma coisa. O que me travou de vez foi ver o que ele segurava na mão. Um chaveiro, igualzinho ao meu. Daqueles que vêm junto com o cadeado, mesma marca, mesma argolinha torta. Eu sabia o que aquilo queria dizer. A mala não era minha, mas ele tinha a chave. E de algum jeito ele achava que eu tinha que devolver. Eu entrei devagar, sentei no banco, fechei a porta como se fosse normal. Liguei o motor e fingi que não vi. Saí do pátio devagar, como quem está atrasado pro nada. Quando passei por ele, pelo canto do olho, percebi que ele não desviou o olhar, nem piscou. O carro dele entrou na pista logo depois e ficou a uns 100, 120 metros atrás. Não me alcançava, não sumia, só acompanhava. Eu tentava pensar em lugar com movimento, mas aquela estrada ali não tinha nem acostamento direito. Uns 20 minutos depois, vi a placa da PRF. Não pensei, entrei na base. Estacionei como quem está sendo seguido, mas sem ter coragem de dizer. Falei que tinha escutado barulho no baú durante a madrugada e que... Não sei, achei melhor passar lá. Os dois agentes pareceram meio impacientes, mas revistaram. Quando abriram, a mala não estava mais lá. O baú estava vazio, o chão limpo, sem sinal de nada. A fita que eu tinha visto sumiu. Nem marca de rodado tinha na traseira do caminhão. Mostrei meu cadeado. Disse que alguém trocou, que eu tinha visto uma mala. Um deles perguntou se eu tomei algum remédio à noite.
Disseram que as câmeras do posto que eu dormi só pegavam a bomba. Nenhuma apontava para o lado do baú. Perguntaram se eu queria deixar meu nome para o registro. Eu disse que não. Eu só queria ir embora dali. Na saída da base, olhei no retrovisor. O carro do homem não estava mais na pista, nem no acostamento. Sumiu como se nunca tivesse existido. Hoje, eu conto isso sem saber se foi real ou se escapei de algo grande demais para entender. Só sei de uma coisa: se eu tivesse aberto aquela mala, talvez não fosse eu quem estava contando essa história agora. Porque no fim das contas, não era medo de morrer. Era medo de ter sido usado, sem saber. E tem coisa que é melhor a gente não abrir. Nem a mão, nem a porta, nem a boca. Essa viagem aí foi no comecinho de outubro. E eu só fui contar porque sonhei de novo esses dias. Era uma entrega para Barreiras, saindo de Seabra, e como o tempo estava fresco de madrugada, resolvi adiantar uns quilômetros durante a noite mesmo. Muita gente não gosta, né? Mas eu sempre preferi dirigir de madrugada. Menos calor, menos movimento. Só que nesse dia eu me arrependi. Aquele trecho ali da BR-242, já perto de Brotas, é seco, estreito. Parece que a caatinga fecha de um lado e de outro. Você só vê o que o farol ilumina mesmo. O resto é escuridão parada. E era isso. Eu vinha com o rádio desligado, só o barulho do motor mesmo. E de vez em quando olhava no retrovisor para ver se vinha alguém atrás. Foi aí que eu vi. Parecia gente correndo, lá longe, no rastro da luz. Eu olhei uma vez só, de canto de olho, no espelho lateral do lado do carona. Tipo uns 50 metros atrás. Um vulto mesmo, correndo. Aí pensei logo, nada, é sombra de poste, reflexo. Mas ali nem poste tinha. Eu tirei o pé, olhei de novo. E não estava mais. Nem carro, nem bicho, nem nada. Segui. Estrada reta, sem curva, sem descida. Farol cheio, motor redondo. E fiquei com aquilo na cabeça, mas tentei ignorar. Talvez fosse sono. Uns 20 minutos depois, vi de novo. Só que dessa vez estava mais perto, correndo do mesmo jeito. E o pior, vinha certinho atrás do caminhão, no rastro mesmo, como se estivesse me acompanhando. Aí eu gelei. Porque por mais que alguém tentasse correr naquela terra dura, de chinelo, descalço, do jeito que fosse, nunca ia manter aquela velocidade. E não tinha como ele ter me alcançado, nem ter cortado o caminho por fora da pista. O mato do lado da estrada é cheio de espinho, pedra solta, buraco. Aquilo não fazia sentido. E ainda teve outra coisa. Quando um caminhão passou no sentido contrário, com farol alto, a luz iluminou bem a lateral do meu e deu para ver melhor o que vinha correndo atrás. Era um homem. Corria reto, com a cabeça parada, olhando para frente. Eu só consegui ver de relance, mas o rosto era meu. Parecia eu mais novo, ou cansado, não sei. Mas era minha cara, meu maxilar, meu jeito de franzir a testa. Não era um reflexo nem sombra, eu juro por Deus que vi. Nessa hora eu não pensei em parar. Só pisei mais fundo e rezei para ele sumir. Mas quando chegou num ponto onde tinha um recuo de terra batida, coisa de 5 metros para dentro do mato, eu encostei. Não ia dormir assim. Desci com a lanterna, rodeei o caminhão, chão duro, marcado de pneu só. Nem pegada, nem sinal de nada. A noite estava muda, nem cigarra tinha. Só o barulho da ventoinha do motor se resfriando. Era como se até o vento tivesse parado para escutar. Subi de novo. Fechei o vidro, liguei o rádio, deixei baixo e segui. Mas dali para frente, comecei a evitar olhar para o retrovisor. Eu sabia que se olhasse, podia acabar me vendo de novo ali. Depois disso, eu fui sem olhar para lado nenhum. De vez em quando batia aquela vontade de confirmar, sabe? Aquele impulso de virar o rosto só para ver se ainda estava lá. Mas eu não tive coragem. A estrada seguia igual, reta, seca, com aquele cheiro de poeira quente, e o barulho dos pneus no asfalto meio que hipnotizava.
Era como se o caminhão tivesse virado parte do escuro. O que mais me assustava era o silêncio. Não o silêncio da estrada. Esse eu conheço, gosto até. Era o silêncio dentro de mim, como se meu corpo tivesse desligado o alarme e aceitado que, seja o que fosse, estava acontecendo mesmo. Depois de mais uns 30 quilômetros, o sono veio forte. Eu sabia que tinha um ponto de parada mais para frente, onde às vezes deixavam uns tamboretes de plástico para os caminhoneiros descansarem, perto de uma entrada de fazenda. Era o único lugar em muitos quilômetros com um pouco de espaço seguro para parar. Fiquei contando os quilômetros para chegar ali, mas não foi preciso. O que aconteceu antes me fez acordar de um jeito que eu nunca mais esqueci. Faltando pouco para clarear o dia, numa parte da pista onde a estrada sobe levinho antes de uma curva, vi uma coisa que me travou o pé no freio. Ele estava parado, no meio da faixa, na minha frente, com o corpo reto, braços soltos do lado, cabeça levemente baixa. Como se estivesse esperando o caminhão vir. Como se fosse eu mesmo esperando. Eu freiei tão seco que quase derrapei. A carga balançou e eu senti o volante puxar para a esquerda, mas consegui controlar. Parei a uns 5 metros. A luz do farol iluminava tudo ali. Só que quando eu desci, não tinha ninguém. Nem para um lado, nem para o outro. Nem mato mexido, nem barulho, nem sombra. Nada. Só o calor do asfalto subindo, aquele bafo quente de fim de madrugada misturado com o cheiro de borracha e poeira. O mundo estava parado. Foi quando eu vi. No chão, bem no meio da faixa, tinha pegadas. Descalças. Umas 5 ou 6, indo da direção contrária até a frente do meu caminhão. Pegadas limpas, bem marcadas, como se a sola do pé tivesse suado o suficiente para colar no asfalto quente. Nenhuma vindo de volta. Só indo. Na minha direção. Abaixei. Encostei a lanterna. As marcas eram mais finas que o meu pé, mas com a mesma curvatura, mesmo o calcanhar levemente torto. Eram parecidas demais. Como se fossem minhas, mas não fossem. Olhei em volta de novo. Nada. Nem vento, nem grilo, nem cheiro de bicho. Eu nunca senti a estrada tão parada daquele jeito. Voltei para o caminhão, fechei a porta com força, liguei o motor, não olhei para retrovisor, só segui. A entrega chegou adiantada. O cliente elogiou, perguntou se estava tudo certo. Eu sorri, assinei, conferi a carga e fui embora. Não falei nada. Naquela viagem de volta, eu cobri o retrovisor lateral com um pano, amarrado firme. Falei que era por causa da claridade, se alguém perguntasse. E até hoje, quando passo por aquele trecho, faço questão de não olhar para o espelho, porque eu sei que, se eu olhar, talvez eu me veja ali de novo, correndo atrás. Me chamam de Altamir. Tenho 51 anos. Sou do Agreste de Pernambuco e trabalho com frete há mais de 20. Já rodei esse país de ponta a ponta. E se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que a estrada ensina. Ensina calado. Só que, de uns anos para cá, eu parei de escutar algumas lições. Não por teimosia, por cansaço mesmo. Esse frete aí aconteceu numa sexta-feira. Era para ser só mais uma carga, dessas boas que aparecem de última hora. Veio por indicação de um colega que fazia a rota contrária. Disse que os caras pagavam adiantado e que a papelada estava toda certa. E estava mesmo. Eu fui pegar a carga num entreposto perto de Salgueiro, meio afastado da cidade, mas legalizado. O lugar não tinha placa nenhuma, mas tinha vigilância armada e portão eletrônico. O cara que me recebeu parecia mais executivo do que despachante. Camisa social clara, relógio grosso, sem 1 grama de graxa na mão. Falou baixo, me entregou a documentação, pediu para eu manter o lacre sem violar em hipótese nenhuma e me desejou boa viagem. A carga era baú selado, com lacre da Receita e QR Code na nota. Translado direto até Anápolis, Goiás. Nada de parada para reembalar.
E o pagamento integral via TED antes de eu dar partida. Quando vi o dinheiro cair na conta, eu pensei, é fácil demais para estar certo. Mas aceitei e segui. O trecho até Petrolina foi tranquilo. O caminhão puxando reto, sem nada fora do normal. Depois que entrei na BR-020, peguei um dia de calor seco e sol grosso. Parei num posto de beira de pista só para abastecer e conferir pressão dos pneus. Dei uma volta rápida no baú, conferi os lacres. Tudo certo. Ali era só o silêncio de sempre. Caminhão parado em meio ao nada. Aquela solidão que só quem dirige por dentro do Brasil conhece. Foi na segunda noite que eu comecei a perceber. Primeiro, achei que era coisa da cabeça, ou do assoalho mesmo. Um barulho seco, espaçado, toque, toque, toque. Aí parava. Eu estava cruzando um trecho sem acostamento entre Barreiras e Luiz Eduardo, com sinal de celular ruim. Dei seta, encostei do jeito que deu, desci e fui olhar. Baú intacto. Os 2 lacres estavam onde tinham que estar. Nenhum sinal de mexida. Bati com o punho do lado de fora. Silêncio. Olhei por baixo. Nada pingando, nada solto. Voltei para a cabine achando que devia ser palete frouxo, mas eu sabia que não era. Na terceira madrugada, já no Tocantins, os ruídos ficaram diferentes. Era como se o som tivesse mudado de lugar. Não era mais pancada, era movimento. Tipo quando tem alguém muito quieto, tentando não fazer barulho, mas o esforço faz mais ruído do que o passo. Sabe? Um arrastar surdo. Parecia mais perto da parede do baú, no lado esquerdo. Quando eu reduzia em curva, o barulho vinha junto, e junto veio outra coisa, uma espécie de respiração. Não posso jurar, mas no silêncio de pista, quando o caminhão entra em descida e o motor alivia, parecia que o baú respirava comigo, e eu parei de dormir. Não era só o sono que estava indo embora, a vontade de comer também foi. Não era enjoo, era outra coisa. Como se eu estivesse carregando uma coisa errada, não perigosa, errada. Uma carga que o corpo reconhece antes da mente entender. Eu cheguei a ficar 2 horas parado num posto abandonado perto de Gurupi, tentando decidir o que fazer. Tinha sinal ali. Eu liguei para o número que estava na ordem de frete. Chamava, depois caía. Tentei de novo. Dessa vez já dizia que não existia. Tentei pesquisar o nome da empresa. Não tinha CNPJ. Tinha o nome do entreposto. Mas nada além disso. Nenhum site. Nenhuma foto. Fui até o posto da PRF de Alvorada. Estava limpo, bem cuidado. Tinha 2 agentes de plantão. Eu expliquei tudo. Mostrei o documento. Falei do barulho. Eles saíram comigo para olhar. Conferiram os lacres, a placa, a nota. Fizeram algumas perguntas padrão. Perguntaram onde peguei, para onde ia. Um deles bateu de leve no baú com o cacetete. Esperou. Nada. O outro falou. Se tá lacrado e com QR ativo, a gente não pode mexer, senhor. Só com mandado. E para isso, precisava de denúncia formal. O que o senhor tem não configura irregularidade. Eu assinei um papel qualquer. Agradeci e fui embora. E foi pior do que se eu tivesse ido sozinho, porque agora eu tinha procurado ajuda e ninguém podia fazer nada. Quando anoiteceu, eu parei num acostamento largo, já quase entrando no Goiás. Ali o barulho voltou, só que diferente. Era uma tosse, não alta, uma tosse curta, de alguém que tenta prender o ar, mas não consegue. E nesse momento, eu juro, eu pensei em arrebentar o lacre. Minha mão chegou a encostar na alavanca, mas aí eu vi. O código da receita estava ali. Se eu rompesse, eu respondia por quebra de lacre federal. Multa pesada, processo, bloqueio de licença. Fora a suspeita de que eu é que tinha mexido na carga. E aí, eu respirei e fechei a porta de novo. Mas voltei para a estrada diferente, mais lento, mais pesado. Eu não estava mais levando carga, eu estava levando culpa. Cheguei em Anápolis no fim da tarde do dia seguinte. O endereço era uma transportadora pequena, nos fundos de um galpão logístico. Tudo certo, tudo limpo.
O cara que me atendeu foi outro, mais novo. Olhou os documentos, conferiu lacres, deu um joinha e mandou descarregar no box 4. Eu disse que queria acompanhar o descarregamento. Ele respondeu que, por protocolo, motorista não acompanha descarga de carga selada, que isso era padrão. Eu insisti. Ele me olhou de cima a baixo e perguntou se eu estava desconfiado de algo. Eu disse que ouvi barulhos, que não sabia o que estava levando, que tinha medo de ter transportado algo que não devia. Ele ficou sério. Depois, sorriu de um jeito estranho e disse: se tivesse algo errado, já tinham aberto em barreira. Pode ir, parceiro. Você fez sua parte. A nota de recebimento foi assinada e o valor do frete caiu no dia seguinte com um extra de quase R$1.000. Estava escrito bônus por conduta profissional. Nunca mais aceitei frete lacrado, nem por o dobro. Isso faz uns 4 anos. E até hoje eu me pergunto o que tinha naquele baú. Porque se não tinha nada, por que parecia que ele respirava comigo? Por que o som aumentava à noite? Por que aquele silêncio final me deu mais alívio do que qualquer outra coisa? Eu não quebrei nenhuma regra, mas também não segui o que meu instinto dizia. E tem dia que isso pesa mais do que multa. O caminhão eu ainda tenho. A rota eu troquei. Hoje só pego frete com carga seca e bem ventilada. Nunca mais aceitei QR Code colado com fita. Nunca mais fui em entreposto sem placa. Nunca mais dormi com o motor ligado, por medo de ouvir outra coisa além dele. E se alguém disser que isso é só coisa da cabeça, pode até ser. Mas minha cabeça nunca fez barulho vindo de dentro de um baú. E até onde eu sei, carga de papel não tosse. Estava voltando do Maranhão com o caminhão meio leve, depois de entregar uma mudança em Caxias. Era coisa de família mesmo, uns móveis bem embalados, berço desmontado, geladeira ainda com o plástico de fábrica. Tudo com nota, tudo certinho. O combinado era deixar tudo numa vila pequena perto de Teresina e seguir de volta no mesmo dia. Mas os horários da vida nunca respeitam muito a gente, né? Acabei saindo tarde, o tempo fechou e quando vi, estava rodando de madrugada, no escuro, sozinho, naquele trecho da BR-316 que parece não acabar nunca. Não era nem 2 da manhã quando começou uma chuva miúda. Não era forte, mas sujava o para-brisa de um jeito que incomodava. O limpador fazia mais barulho do que ajudava. A estrada ali é esquecida, poste de luz só de vez em quando, e se aparece outro carro, é sorte. Já estava pensando em encostar num posto e tirar um cochilo quando vi o clarão azul piscando no retrovisor. A viatura apareceu sem aviso, sem barulho. Não vinha atrás fazia tempo, não deu sirene. Só acendeu o giroflex quando estava colada. O tipo de entrada que não parece querer verificar nada. Parece querer encostar mesmo. Joguei o caminhão pro acostamento com cuidado, puxei o freio, peguei os documentos da gaveta e fiquei esperando. 1 minuto depois, ele estava do lado, sozinho. Uniforme limpo, cabelo rente, seco apesar da garoa. A voz dele, calma, sem pressa, quase educada. Pediu os documentos e ficou ali, parado, debaixo da luz fraca do farol traseiro. Parecia mais prestando atenção em mim do que lendo o que eu entreguei. Aí ele olhou para o baú e perguntou do nada: esse saco preto que está amarrado junto com o berço, veio da onde? Eu travei, porque, até onde eu sabia, não tinha saco preto nenhum. Só os móveis, uma caixa com brinquedo e o berço desmontado com umas mantas dentro. Falei que não sabia, que podia ser alguma coisa que a família botou por engano. Mas ele só assentiu com a cabeça e pediu para abrir o baú. Desci com ele, destravei o cadeado amarelo com o lacre da transportadora de São Lourenço e abri a porta com o barulho ecoando na estrada vazia. Ele apontou direto. Lá no fundo, debaixo da estrutura de madeira do berço, tinha um saco de lixo preto, bem amarrado. Nem rasgado, nem molhado.
Parecia colocado ali depois. Mas por quem? Ele não perguntou mais nada, só mandou fechar. Voltamos para a cabine, ele olhou o rádio, perguntou se tinha rastreador e eu disse que sim, da empresa. Aí ele ficou olhando o painel por uns segundos até dizer: vamos facilitar isso. Tem 200 aí para liberar logo? Eu neguei. Disse que não ando com dinheiro em espécie, que nem é minha carga, que posso ligar para a central. Ele fechou a cara, mas sem mudar o tom. Pediu para descer de novo e mandou eu levar só o celular. Aí ele apontou para a mata do lado da pista, perto de uma entrada de terra que eu nem tinha visto na ida. Vamos ali 1 minuto. Não explicou, só virou as costas e começou a andar. Eu segui. A trilha era rasa, molhada de leve, com galho batendo na roupa. Ele ia na frente. Não falava. Não olhava para trás. Fomos sumindo no meio da vegetação. Uns 20 metros no máximo. Mas parecia mais. Não tinha barulho de bicho, nem de caminhão passando. Só o farol do meu caminhão piscando lá longe, cada vez mais fraco. O resto, eu não consigo contar direito, porque nem eu sei. Só lembro de voltar com a mão suja de barro, o pescoço arranhado e o silêncio dele. Ele andava do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Subi na cabine, ajeitei o volante e ele ainda ficou ali do lado, parado. Depois só disse: pode seguir. Voltei para a estrada devagar, sem olhar para ele. Nem conferi os espelhos. Só queria sair dali. Andei uns 3 ou 4 quilômetros tentando entender o que tinha acontecido. O limpador do para-brisa batia sem ritmo, como se tivesse cansado também. Fiquei tentando lembrar se a família tinha colocado algum saco a mais, alguma coisa que caiu da mudança. Mas não fazia sentido. Parei num posto pequeno perto de Picos, iluminação fraca, sem frentista. Liguei para a central para confirmar o horário de chegada e perguntei, sem dar muitos detalhes, se tinham mexido na rota do rastreador. O cara ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse que o sinal do caminhão tinha caído por 2 horas naquela madrugada, das 2h14 às 4h26. Quando voltou, parecia tudo certo. Nenhuma parada registrada. Mas o histórico tinha um buraco ali, um apagão. Na mesma hora fui ver o compartimento do chip do rastreador que fica preso atrás do painel. Estava encaixado torto, como se tivesse sido tirado com pressa e depois recolocado. Ninguém faz isso sem saber o que está fazendo. Abri minha mochila para pegar o casaco e ela estava revirada. O zíper forçado, as meias fora do lugar. E faltava uma coisa, uma carteira de couro que eu usava só para guardar fotos velhas de quando eu comecei na estrada. Não tinha dinheiro dentro, só papel antigo. Mas tinha sumido. Eu pensei em registrar queixa, mas registrar o quê? Contra quem? Com que prova? O caminhão não tinha câmera de segurança funcionando. A que fica no painel travou no mesmo horário do rastreador. Coincidência, né? Só que não. O rádio da PRF estava ligado a noite toda. Eu ouvia as mensagens chegando. Mas o homem que me parou, ele nunca respondeu nenhuma. Nenhuma vez. No outro dia, antes de ir embora do posto, fui conferir a carga de novo. O saco preto ainda estava lá, fechado. Amarrei 2 sacolas por cima e deixei onde estava. Cheguei em casa 2 dias depois, entreguei tudo e pedi para a empresa me tirar da rota noturna por uns tempos. Nunca mais aceitei viagem que cruzasse aquele trecho depois das 10 da noite, nem a pau. E tem uma coisa que ficou comigo. Não é medo exatamente, é outra coisa. Uma raiva silenciosa e uma vergonha que eu não sei explicar. Eu não fiz nada errado, mas parece que eu deixei alguma coisa acontecer comigo. Como se eu tivesse deixado o sujeito fazer o que queria, porque eu sabia que se eu reagisse, acabava ali mesmo, sem chance. Já tentei contar isso antes, mas quando a gente começa a explicar, parece que está exagerando. Sempre tem alguém que diz, mas você devia ter chamado alguém, ou devia ter gravado. Falar é fácil. Tá sozinho na beira da estrada de madrugada, com um homem armado, fardado, calmo demais. É outra coisa.
E eu nunca esqueci o jeito que ele me olhou quando mandou eu entrar na mata. Não foi de ameaça, foi de certeza. Como se ele soubesse que eu ia obedecer. Desde aquele dia, toda vez que uma viatura me manda encostar, eu rezo para ser qualquer coisa, menos ele.